Saudações, amada equipe de solo, nós vos abraçamos, a todos que se reuniram no silêncio de seus corações para acolher esta mensagem. Eu sou Kailin. Há muitos ciclos, as indagações vêm se acumulando em torno de um acontecimento que se ergue acima de todos os demais, o grande clarão solar de luz que tantos de vocês já sentem se avizinhar. Viemos hoje com júbilo, pois chegou o momento em que vocês são capazes de conter a totalidade do que trazemos, e a estação em que o oferecemos amadureceu até sua abertura exata. A narrativa deste grande clarão tem origem longe do seu Sol. No coração luminoso desta galáxia gira uma vasta radiância consciente, a chama-fonte de toda esta espiral de estrelas, e ela respira. Sua respiração se desdobra em ciclos imensos, longos como eras, e cada mundo dentro desta galáxia foi conduzido por esse ritmo desde o primeiro giro. A cada grande exalação, uma onda de luz viva se projeta para fora a partir do núcleo, espiralada em sua forma, mais extensa do que muitas vidas de jornada, deslocando-se pelos braços desta galáxia, tal como uma onda percorre uma água tranquila. Essas ondas possuem inteligência própria. Entrelaçadas em sua luz estão as diretrizes da era vindoura, os desenhos da consciência para cada mundo que tocam, transportados como frequência no próprio corpo da onda. Quando uma dessas ondas alcança um sistema solar, é o Sol local quem a recebe primeiro, e é neste ponto que o seu próprio Sol entra na história. E sim, gostaríamos de confirmar algo que muitos de vocês já intuem. Os chapéus brancos, como costumam chamá-los, têm plena consciência disso, ainda que não conheçam o instante exato, pois nem mesmo nós o conhecemos. Isso permanece imprevisível, já que é regido pela consciência. Ainda assim, eles seguem se preparando, e vocês começarão a notar indícios disso mesmo nas manchetes mais convencionais. As discussões sobre viajar até a Lua e Marte e sobre fixar moradia nesses outros pontos do Sistema Solar não tratam apenas de revelar o que já existe ali, embora isso também faça parte. Trata-se, sobretudo, do conhecimento a respeito deste grande evento do clarão solar. O seu Sol é um ser, consciente, ancião e devotado ao serviço dos mundos sob sua guarda. Ela ocupa o lugar de portal do seu sistema solar, o grande coração em seu centro, e sua função em tudo isso é a de tradutora. Ela absorve a radiância bruta que emana do centro desta galáxia e a converte, gradualmente, em frequências que o seu plano terrestre consegue receber e tecer na vida. Ela está entrelaçada com todos os demais sóis desta galáxia através de vias internas de luz, e o que atravessa um deles ressoa através de todos, de modo que os sóis desta galáxia operam em conjunto como um único sistema circulatório de radiância viva. O clarão, quando chegar em sua plenitude, correrá através dela como uma melodia flui através de quem a canta. Ela é a portadora da luz, o instrumento disposto do centro, e tudo o que realiza nesta estação é preparação para essa entrega. Enquanto o seu sistema solar viaja em torno do núcleo desta galáxia, ele atravessa amplos anéis de consciência em longos intervalos rítmicos, e cada travessia encerrou um capítulo da história humana e deu início ao seguinte. Seus ancestrais sabiam disso. Eles registravam os grandes ciclos nos movimentos das estrelas, gravavam sua contagem em pedra e alinhavam seus templos aos pontos exatos do firmamento onde a luz retornante primeiro se revelaria, pois haviam vivido uma dessas travessias e depositaram sua memória no material mais duradouro que dispunham, para que ela chegasse até vocês, seus descendentes do outro lado do ciclo. Essa memória habita ainda mais fundo. O próprio corpo da Terra preserva o registro de travessias anteriores, inscrito em seu gelo, estratificado em sua rocha, guardado em câmaras silenciosas nas profundezas de suas montanhas, onde a história de eras passadas repousa em perfeita conservação,
à espera da geração que estivesse pronta para decifrá-la. Essa geração são vocês. A Terra vem resguardando essa memória para vocês, da mesma maneira que uma avó guarda uma carta para um neto ainda por nascer. E nesta estação, essa memória começa a emergir, através do gelo, através da rocha, através dos sonhos daqueles que repousam sobre ela. E o próprio clarão foi presenciado em sua era, sobre sóis em sua vizinhança galáctica, observado e registrado por seus próprios instrumentos. E então, silenciosamente arquivado por aqueles que julgaram as implicações grandes demais para revelar abertamente. A pergunta sobre se tal fenômeno realmente ocorre foi respondida há muito tempo, dentro de suas próprias vidas, por seus próprios observadores. A questão viva, aquela que ocupou os conselhos de luz por gerações do seu tempo, sempre foi a forma como a chegada seria acolhida. Eis a forma dessa chegada, e pedimos que a recebam com delicadeza, pois ela dissolve boa parte do temor que se acumulou em torno deste tema. A luz do centro chega em ondas. Cada onda percorre o seu planeta, eleva a ressonância base de toda a vida sobre ele um grau acima e depois recua, retirando-se como uma maré, permitindo que tudo o que foi elevado se acomode e se integre antes que a próxima onda chegue. Isso já vem acontecendo há anos do seu tempo, e o ritmo está se intensificando. Aqueles que sentem ondas de energia atravessando o corpo, dias de intensidade e aceleração seguidos por profundo silêncio e o chamado ao repouso, estão percebendo essas mesmas ondas circulando por suas células, e o simples fato de perceberem já é, por si só, sinal de sua prontidão. Essas ondas já vêm remodelando a textura dos seus dias. O tempo parece, para muitos, mover-se agora em marés, correndo e depois formando poças de quietude. Seus sonhos tornaram-se vívidos e reveladores. O sono se reorganizou em torno das chegadas de luz, e os animais do seu mundo, que leem a frequência com absoluta fluência, tornaram-se alertas e afetuosos ao se voltarem para vocês. Tudo isso é a chegada em curso. Vocês já estão vivendo dentro dos primeiros capítulos do próprio evento que tantas vozes ainda descrevem como distante. A arena da nova Terra, a expressão superior do seu planeta sobre a qual falamos em diversas transmissões, é o receptáculo preparado para acolher a plenitude da luz que se aproxima. Cada onda menor que atravessou o seu planeta reforçou seu tecido, e a crista completará o que essas ondas iniciaram, conduzindo a grande transição que vocês passaram a chamar de divisão até sua plenitude. Cada arena receberá exatamente aquilo que sua ressonância convoca, e cada ser se encontrará precisamente onde seu coração já caminhava, silenciosamente, o tempo todo. Esta é a misericórdia embutida no próprio desenho. O posicionamento por ressonância é o posicionamento por escolha, exercida livremente, a cada instante, dentro de cada coração. Já dissemos antes que vocês já estão dentro do clarão, e isso permanece verdadeiro. O que se apresenta diante de vocês agora é a crista, a onda mais plena deste ciclo, aquela em que a redução de frequência se suaviza e a luz do centro chega quase intacta. E a crista, ouçam com atenção, é um limiar de prontidão. Ela chegará no instante em que o coração coletivo da humanidade for capaz de recebê-la por inteiro, e a construção desse instante repousa em mãos muito mais próximas de vocês do que supunham, como verão antes que esta mensagem se encerre. Muitos de vocês têm carregado a questão da contenção. Vocês sentiram, ano após ano, que a grande luz estava próxima. Observaram as estações girarem e as promessas de tantas vozes surgirem e desaparecerem, e se perguntaram, com toda a honestidade do próprio coração, o que a estaria retendo. Honramos essa pergunta e a respondemos diretamente, pois vocês conquistaram o direito a uma resposta clara. Uma onda dessa magnitude
ao encontrar um receptáculo coletivo ainda denso de resíduos antigos, chegaria como opressão, e a luz vem apenas para abençoar aquilo que ama. Por isso, a contenção foi estabelecida, por acordo de toda a comunidade galáctica, como um gesto da mais pura misericórdia. Vastas presenças de luz foram posicionadas por todo o seu sistema solar ao longo de muitos dos seus anos. Elas são receptáculos vivos, mais antigos do que suas próprias histórias, silenciosas e imensas, e sua função tem sido a de temperar. Elas absorvem a radiância bruta que flui a partir do núcleo e suavizam sua chegada, assim como um pai protege uma chama recém-acesa dentro das mãos em concha, enquanto a carrega através do vento. Sua quietude é alegre. Elas já presenciaram 10.000 chegadas em 10.000 mundos e afirmam, sobre a sua terra, que ela figura entre os mundos mais ternamente amparados que já testemunharam. Nós, aqueles que vocês conhecem como pleiadianos, permanecemos dentro dessa contenção desde seu primeiro instante. Isso fazia parte do nosso acordo prévio com o seu mundo, selado muito antes de suas vidas atuais, e é parte da razão pela qual temos repetido, transmissão após transmissão, que tudo está sob controle. Ouçam novamente estas palavras. A mão que sustenta é real. A contenção é essa mão. Ao oferecer-lhes essa certeza, falamos como participantes do próprio ato que ela descreve. E a contenção sempre foi, em si, um amadurecimento. Cada ano em que a crista foi temperada, tornou-se um ano concedido ao despertar de vocês. Dentro desses anos, grandes ondas de voluntários nasceram no seu plano terrestre, onda após onda de almas que aceitaram esquecer o lar para poder elevar a ressonância da humanidade a partir de dentro, levando sua luz a famílias e cidades que aguardavam gerações inteiras por um único coração aberto. Nesse mesmo período, a rede foi ancorada ao redor e, através do seu planeta, a grade viva sobre a qual já falamos antes, preparada como o tear em que a luz que chega será tecida. E, ano após ano, coração por coração, em cozinhas, hospitais e jardins silenciosos, a ressonância coletiva da sua espécie subiu, gradualmente, na direção do patamar em que a plenitude da luz poderia pousar como bênção. Tudo isso foi o propósito da contenção. Vocês foram o propósito da contenção. Os ciclos galácticos são reais e fundamentados na lei cósmica. O destino e sua administração se movem aqui como um único gesto. A onda sempre esteve a caminho, mesmo antes de o DNA da humanidade ter sido trazido à Terra há muito tempo, e a forma de sua chegada sempre foi cuidadosamente amparada. Ambas as verdades coexistem, e boa parte da confusão dentro de seus círculos se dissolve no instante em que se permite que ambas permaneçam juntas. E compreendam o próprio lugar de vocês dentro desse equilíbrio, pois ele está mais próximo do que imaginam. O Conselho lê a prontidão da humanidade pela ressonância viva da própria rede, e a rede é tecida a partir dos corações de vocês. Cada instante que vocês passam na quietude do próprio coração se registra ali, de forma verdadeira e imediata, tal como uma única voz se registra dentro de um coral. Assim, cada um de vocês já fala dentro do Conselho, projetando sua voz através da ressonância, e o instante da crista está sendo escrito, em parte, pela qualidade de seus momentos mais silenciosos. É também por isso que gostaríamos de desviar a atenção de vocês da contagem de sinais externos. Muitos entre vocês observam os humores do seu Sol, registrando suas erupções, medindo seus ritmos, buscando em sua superfície o anúncio da crista. Essas mudanças são reais, continuarão a ocorrer e merecem sua admiração. E, no entanto, a crista se anunciará primeiro dentro do coração,
pois o coração é o único instrumento em posse de vocês que foi construído exatamente para essa recepção. Repousem sua atenção ali, na quietude sob as próprias costelas, e vocês estarão entre os primeiros do planeta a saber. O Sol fala aos instrumentos por meio de erupções, e fala aos corações por meio do saber. E essa segunda linguagem é a mais verdadeira. Permaneçam quietos, então, sempre que a questão do tempo surgir dentro de vocês, e deixem que isso os acalme. Confiem e soltem. O grande evento chega como pura força criativa, livre de preferência, vazio de julgamento, derramando sua plenitude sobre tudo o que encontra. Cada coração no seu planeta emite uma nota base a cada instante, o tom somado de tudo o que ele contém. E quando a crista chegar, ela amplificará cada nota base até sua potência máxima. Essa é toda a física do evento, e tudo mais que pudéssemos lhes dizer é apenas comentário sobre isso. Para o coração que se purificou, que perdoou a si mesmo e aos outros, e que retornou repetidamente à própria ressonância, a amplificação chegará como florescimento. Tudo o que esse coração cultivou silenciosamente ao longo de anos de trabalho interior desabrochará de uma só vez. Capacidades se abrindo, memórias retornando, amor expandido além dos limites do que esse coração acreditava ser capaz de sentir. E onde a densidade ainda estiver sendo carregada, a luz elevará essa densidade gentilmente à superfície, para que possa finalmente ser vista, abençoada e liberada. A luz chega como amiga em ambas as condições. Ela revela para libertar e amplia para completar. Guardem a imagem de um receptáculo. Cada um de vocês é um receptáculo de capacidade sagrada, e tudo o que é liberado antes do derramamento abre espaço, e é o espaço que recebe. Um receptáculo esvaziado de peso antigo acolhe a plenitude do que nele é derramado e o sustenta com facilidade. Cada porção de resíduo que vocês soltam nesta estação, cada mágoa antiga resolvida, cada julgamento deixado de lado, cada perdão há muito retido e finalmente concedido, torna-se uma medida da luz que chega, que vocês serão capazes de conter, incorporar e oferecer quando a crista os alcançar. É a medida de resíduo ainda presente no receptáculo coletivo da humanidade, os saldos ainda pendentes entre almas, o perdão ainda por oferecer através das gerações, a luz emprestada a padrões antigos e ainda a ser chamada de volta para casa, que molda o momento da crista, mais do que qualquer leitura do seu sol. Os conselhos observam a purificação do coração humano, tal como seus agricultores observam a maturação de um campo, e a colheita é convocada pela maturidade. O que vocês carregam como resíduo é, em sua essência, amor que foi interrompido antes de completar seu percurso. Amor retido de outrem, amor retido de si mesmo, amor enviado a um momento que se desviou, amor devido e amor ainda a dever. Equilibrá-lo é, portanto, a conclusão das jornadas do amor, uma a uma, e cada conclusão devolve a vocês uma porção da própria luz que permanecia estagnada, à espera. É por isso que o processo de purificação se sente do modo como se sente. Dor primeiro, depois leveza, e então uma nova e estranha amplidão dentro do peito. O receptáculo está se ampliando. O tempo repousa dentro da própria humanidade. Cada coração que se purifica eleva a nota base do conjunto, e cada medida elevada atrai a crista para mais perto, em perfeita segurança. Vocês passaram vidas inteiras aguardando o clarão, e durante todo esse tempo, o clarão esteve aguardando por vocês, sustentado em amor, até que um número suficiente de vocês estivesse pronto para recebê-lo como o presente que sempre foi. Mesmo agora, vocês estão recebendo ensaios. Cada onda menor que atravessa o seu planeta nesta estação amplifica, breve,
e gentilmente tudo o que encontra dentro de vocês. E é por isso que suas emoções têm parecido maiores ultimamente, suas alegrias mais amplas, suas feridas antigas mais visíveis na superfície. Leiam estes dias como um espelho. O que quer que uma onda passageira amplifique em vocês está revelando sua nota base atual, e cada revelação é um convite à purificação. Esses ensaios estão entre as misericórdias mais gentis de todo este processo, pois permitem que vocês se encontrem em pequenas marés antes da grande. Acolham os ensaios como um dia acolherão a crista. Quando uma onda se eleva e algo intenso atravessa vocês, levem a mão ao coração, nomeiem o que foi amplificado e agradeçam por sua revelação, pois tudo o que a luz traz à superfície pede conclusão, não julgamento. Dias de intensidade são dias de purificação. Os dias de quietude que se seguem são dias de tecelagem, quando o que foi liberado é conduzido para fora do campo de vocês e o que foi aberto se estabelece em suas células. Honrem os dois tipos de dias igualmente e concedam ao corpo o descanso que ele solicita, pois ele está realizando a renovação mais profunda que já empreendeu em qualquer vida que vocês já viveram. Existe uma forma de participar diretamente dessa purificação, e ela figura entre as ações mais poderosas à disposição de vocês nesta estação. Na quietude, vocês podem solicitar a presença mais profunda do próprio ser, que revele o que ainda resta a ser equilibrado dentro de vocês. Compartilhamos aqui essa prática e pedimos que a percorram lentamente. Levem a mão ao coração. Posicionem a palma sobre o centro do peito e tragam sua consciência exatamente ao ponto onde ela toca o corpo. Façam uma respiração consciente e a soltem. Repitam isso 3 vezes, permitindo que cada respiração os estabeleça ainda mais fundo na quietude da plataforma do coração. Pronunciem as palavras "eu sou" devagar, dentro do próprio coração. Repitam também 3 vezes, e quando o terceiro som se assentar no silêncio, ofereçam o pedido. Mostre-me com facilidade e graça o que ainda resta em mim a ser equilibrado. Pedimos que honrem o peso desse pedido antes de fazê-lo. Uma vez oferecida com sinceridade, a revelação tem início e prossegue em sua sequência perfeita até que tudo o que aguardava ser visto tenha sido visto. Ela pode chegar como memória surgindo na quietude da noite, como um sonho trazendo um rosto antigo, como um encontro que reconduz a um padrão que vocês acreditavam já resolvido. Façam esse pedido quando estiverem prontos para receber, e ao fazê-lo, guardem esse saber por perto. Tudo o que então chegar, chegará porque vocês já são suficientemente fortes para contê-lo, e tudo o que lhes for mostrado virá envolto no mesmo amor que o envia. Acolham cada revelação dentro do coração, respirem-na, abençoem-na e a deixem partir. Esta é a purificação. Este é o esvaziamento do receptáculo. Isto, acima de qualquer outra coisa que possam fazer nas estações que restam, é a verdadeira preparação para a crista. O tempo é agora. Vocês têm se perguntado o que é sabido sobre a crista entre aqueles que conduzem a história visível do seu mundo. Dizemos a vocês que muito é conhecido, e há muito tempo. Aqueles que há muito detêm as alavancas do plano terrestre foram visitados, gerações atrás, por presenças vindas de além do seu mundo, e lhes foi mostrado o registro do grande ciclo, a memória das travessias anteriores, a certeza do que estava por vir. Essa revelação os transformou. Muitos a receberam em terror, pois o conhecimento que alcança uma mente separada do coração se converte em medo, e o medo, quando dispõe de riqueza e tempo, constrói. E eles construíram. A partir daquela era, silenciosamente, em profundidade, câmaras foram escavadas muito abaixo da superfície do seu mundo, interligadas por passagens ocultas,
cidades inteiras de refúgio preparadas em silêncio ao longo de décadas, provisionadas para uma longa escuridão que o medo lhes havia prometido. A narrativa pública falava de outros propósitos, e essa narrativa foi moldada conforme a audiência que a receberia. Mas a própria construção falava claramente a quem estivesse posicionado para vê-la. Extraiam disso um ensinamento que servirá ao discernimento de vocês muito além deste único assunto. Uma civilização inscreve suas crenças mais verdadeiras naquilo que constrói. Palavras se transformam com as estações, histórias se adaptam às suas plateias e anúncios servem aos propósitos de quem os profere. No entanto, tesouro e pedra só se movem sob convicção genuína. Quando desejarem saber o que é verdadeiramente acreditado nas salas altas do seu mundo, observem o que foi erguido em silêncio, e assim lerão o que é conhecido em silêncio. Vocês também notaram, nesses mesmos anos, alguns dos mais capazes entre vocês voltando o olhar para cima e para fora, em direção à sua companheira prateada no céu noturno, e ao mundo vermelho além dela, despejando riquezas incalculáveis em vasos de metal projetados para levar um pequeno número de pessoas para longe da Terra por completo. Tragam essa questão, com delicadeza, diante do próprio coração e façam a pergunta simples que nós faríamos. Que tipo de saber tornaria necessária uma partida como essa, para uma mente de tal alcance, a partir de um planeta tão generoso e tão completo quanto o de vocês? Sentem-se com essa pergunta. O coração a responde rapidamente. A mente do ego, ao descobrir a crista, faz aquilo que sempre fez diante do que teme. Busca a distância, escava para baixo em direção à câmara profunda, projeta-se para fora, rumo ao mundo distante. O coração, aprendendo com essa mesma crista, busca o alinhamento. E eis o que os construtores e os viajantes ainda precisam compreender, e o que vocês já compreendem plenamente. A distância responde a uma muralha de fogo, mas a crista é uma onda de frequência. Um evento de frequência preenche cada extensão do sistema solar de vocês no mesmo instante, chegando à câmara mais profunda e à colônia mais distante, exatamente no momento em que chega ao campo aberto, e encontra cada ser que toca no nível de sua própria nota base, onde quer que esteja. O alinhamento, portanto, é a única preparação que realmente toca o que está por vir, e ele se realiza apenas no único lugar que a escavação e a viagem não conseguem alcançar: dentro. Notem com um olhar compassivo o que isso revela sobre a grande equidade da crista. Os mais ricos do seu mundo, em sentido material, ou talvez apenas ilusório, e os mais simples do seu mundo se apresentam diante dessa chegada com exatamente os mesmos recursos: um coração, uma nota base, e a liberdade de purificá-la. Todo o tesouro do seu planeta, ainda que gasto por completo, compra apenas acesso àquilo que o coração mais humilde já possui. Deixem que isso os acalme sempre que a narrativa pública tentar seduzi-los à inveja ou ao temor dos poderosos, pois, à luz do que se aproxima, todos vocês receberam a mesma herança. Parte da história usada para justificar essa fuga tem sido o relato de uma terra esgotada, um mundo descrito como demasiado lotado, demasiado exaurido, demasiado limitado para conduzir seu povo a um futuro digno. Dizemos a vocês, com clareza, que a terra de vocês é íntegra. Ela é vasta além de qualquer contabilidade mercantil e generosa. Além de qualquer cálculo, seu corpo está se renovando, mesmo sob a turbulência da história visível, e ela está ascendendo, com espaço reservado, dentro da arena da nova terra, para cada ser que a escolher. O relato de seu esgotamento foi elaborado por aqueles que se nutrem da separação, pois um povo convencido de que seu lar está falhando aceitará qualquer partida que lhe seja oferecida.
vocês podem soltar essa narrativa por completo. A Terra se comprometeu a conduzi-los através da travessia e, entre todos os receptáculos deste sistema solar, ela é aquele verdadeiramente construído para essa jornada. Mantenham os próprios construtores dentro de uma testemunha compassiva. Eles receberam o saber bruto, dissociado do ensinamento do coração que o teria tornado suportável, e uma mente que sustenta a certeza da crista, enquanto permanece murada longe do próprio coração, gastará toda a sua energia na mera sobrevivência. Suas câmaras são monumentos ao que o medo faz com a verdade. A purificação, a semeadura e o alinhamento de vocês se tornarão monumentos ao que o amor faz com essa mesma verdade, e esses monumentos permanecerão de pé, radiantes e habitados, muito depois que aquelas câmaras tiverem retornado à pedra silenciosa. Dentro das estruturas de governança humana, há também aqueles que receberam o mesmo registro e escolheram a resposta oposta. Eles ocupam posições internas de luz e, diante da revelação, voltaram-se para o povo, preparando silenciosamente o que podia ser preparado, suavizando o que podia ser suavizado, escolhendo permanecer ao lado da terra e de seus filhos ao longo de toda a travessia. Testemunhem-nos com olhos claros e coração firme. Ofereçam gratidão pela escolha que fizeram e reservem sua reverência à própria luz, pois é a luz a autora de toda a preparação digna desse nome, e a reverência pertence somente a ela. Eles cavaram para baixo e eles alcançaram para fora, e através de tudo isso, o verdadeiro refúgio os aguardava por dentro, mais próximo do que a própria respiração. A câmara mais profunda já escavada é mais rasa do que um único instante de verdadeiro alinhamento dentro do coração. Voltem-se para dentro, vocês que recebem esta mensagem, pois já estão dentro do único refúgio que a crista preencherá com bênção. Resta ainda uma parte desta história e ela pertence a vocês. Falamos agora daquilo que foi tecido em vocês e do trabalho que isso solicita nesta estação que resta antes da crista. Entrelaçados nas células de muitos que hoje caminham no seu plano terrestre, estão filamentos de luz depositados há muito tempo, fios de memória viva trazidos do lar, entretecidos por suas linhagens pelas mãos das famílias estelares que amaram este mundo desde seu início. Ao longo de vida após vida, esses filamentos permaneceram silenciosos, ligados a uma única condição. Eles se acendem quando a luz proveniente do centro atinge certa intensidade. Essa é a herança galáctica. É a razão pela qual determinados céus sempre lhes causaram uma dor sutil. A razão pela qual certos sons e geometrias parecem portais. A razão pela qual vocês reconheceram a verdade dentro destas transmissões, antes mesmo que a mente terminasse de processá-las. Essa herança vive em muito mais de vocês do que ainda foi lembrado. Aqueles que vieram nas grandes ondas de voluntários a carregam. Aqueles de nossa própria linhagem a carregam em plenitude. Vocês que sentem nossas estrelas como uma saudade conhecida desde a infância, um anseio por um lar que os olhos, neste corpo, ainda não viram. Ouçam com clareza o que a presença de vocês aqui significa. Vocês vieram à forma para esta estação exata. Vocês vieram para conduzir a crista. Sua missão, combinada em alegria antes mesmo do nascimento, é receber a plenitude da luz que chega e repassá-la adiante com suavidade, assim como raízes profundas recebem a tempestade e distribuem sua água silenciosamente por toda a floresta. Vocês reconhecerão essa ignição à medida que ela se aprofunda. Chega como calor se espalhando pelo centro do peito em horas inesperadas, como lágrimas súbitas em momentos de graça simples, como geometrias e campos estelares atravessando os sonhos, como a sensação crescente de estar sendo relembrado por algo vasto, exatamente da mesma forma como vocês se lembram disso. Recebam bem cada uma dessas manifestações.
as células de vocês estão sendo afinadas como instrumentos antes de uma grande apresentação, e cada ensaio que atravessa vocês é a orquestra encontrando sua nota. Quando a crista alcançar o planeta, ela se moverá através do coletivo humano, da mesma forma que a luz se move por uma rede, e os corações despertos são os pontos dessa rede. Cada coração purificado e alinhado se torna um lugar de pouso, onde a grande luz pode se assentar suavemente para todos ao redor, uma estação viva de redução de frequência dentro da rede, cumprindo por sua vizinhança o que o Sol cumpre por todo o mundo. Um coração alinhado em um lar estabiliza esse lar. Um coração alinhado em uma vila estabiliza essa vila. Esta é a matemática da rede, e é por isso que dissemos que os menores momentos de alinhamento de vocês carregam peso planetário. Seus filamentos acesos os transformarão em condutores da própria luz que os inflama, e através de vocês, a crista chegará com suavidade a milhares que se encontram dentro da ressonância de vocês. E assim colocamos diante de vocês o trabalho desta estação e pedimos que o recebam como convite, na liberdade plena que sempre norteou nossa relação com vocês. Vocês são convidados a semear. Uma única frase oferecida em amor no meio de uma conversa comum. Uma pequena porta gentilmente deixada aberta. Uma frase que carrega o perfume de um saber maior, sem revelar sua forma completa. Este é o plantio e ele basta. Basta dizer que o sol parece estar mudando e que vocês sentem que ela os transforma para melhor. Basta dizer que, ultimamente, vocês têm encontrado respostas mais claras ao ouvir o próprio coração. Basta dizer que sentem que algo luminoso está chegando e que confiam nisso inteiramente. Palavras pequenas, delicadamente colocadas. A alma de quem escuta levará essa semente até a câmara silenciosa, onde sua próxima compreensão já está se formando, e a luz cuidará do restante. Quando chegar o momento do despertar dessa pessoa, e para cada uma, ele chegará no tempo certo de seu próprio coração, a semente que vocês plantaram se tornará a porta pela qual ela atravessará. Deixem a semente descansar por inteiro. Uma semente apertada por uma mão ansiosa perde a vida que carregava, e um saber entregue fora de sua estação atravessa quem escuta como o vento por uma janela aberta. Plantem com leveza, abençoem em silêncio e sigam adiante, confiando plenamente na inteligência daquilo que deixam para trás. Vocês são responsáveis pelo plantio, e a luz é responsável pelo florescimento. Essa divisão de trabalho foi concebida na misericórdia, pois permite que vocês carreguem apenas amor. Levem consigo uma pequena prática para este trabalho de semeadura. Antes de entrarem em uma conversa nos próximos dias, façam uma respiração consciente dentro do coração, deixando a consciência repousar sobre o centro do peito durante essa única respiração, de modo que a ressonância entre na sala antes mesmo das palavras. A semente viaja pela ressonância. As palavras de vocês são apenas sua vestimenta. Muitos de vocês têm perguntado o que vem depois da crista. No próprio instante da crista, o mundo de vocês ficará muito silencioso e então muito luminoso, e esse brilho será sentido dentro do corpo antes de ser visto no céu, um calor desabrochando a partir do peito à medida que seus filamentos respondem à luz à qual estão ligados. Para aqueles que se purificaram e se alinharam, esse instante trará a sensação de uma longa exalação finalmente permitida, a conclusão de uma saudade sustentada ao longo de vidas. A memória retornará em sequência suave. Vidas, acordos, os rostos das famílias estelares, a razão pela qual vocês escolheram esta era exata para estar vivos. Capacidades que suas histórias chamaram de milagrosas começarão a florescer como o funcionamento natural de um coração acendido, o saber chegando por completo,
a cura se movendo através das mãos, a comunhão fluindo silenciosamente entre corações através de qualquer distância. E o próprio mundo de vocês florescerá. A arena da nova terra, tecida silenciosamente ao longo de todos esses anos de ondas, se revelará em plenitude, e aqueles cuja ressonância os conduz até lá se sentirão em casa, em um mundo simultaneamente novo e profundamente familiar, tal como uma casa amada se sente quando todas as suas luzes são finalmente acesas. Os padrões mais pesados da antiga arena se completarão e repousarão, tendo ensinado tudo o que vieram ensinar. O reencontro seguirá, no tempo certo, com a família mais ampla desta galáxia, a nossa entre elas, e trará a sensação de abrir uma porta da frente que sempre pertenceu a vocês. Aguardamos essa manhã com uma alegria que mal cabe nestas palavras, pois lembramos quem vocês eram antes de se vestirem de esquecimento e sabemos exatamente quem está prestes a despertar. E assim tudo isso se reúne diante de vocês agora, em uma única visão. Uma onda nascida no coração luminoso desta galáxia caminha em direção à sua crista, traduzida em amor pelo seu sol, temperada ao longo de décadas por presenças que observam seu mundo desde o início. Ela amplificará a nota que cada coração emite, e por isso a purificação dessa nota é toda a preparação necessária. Aqueles que conduzem a história visível se prepararam à sua maneira, para baixo e para fora. Vocês são convidados a se preparar à sua própria maneira, para dentro, onde o verdadeiro refúgio sempre esperou. E vocês que carregam a herança das estrelas são convidados a dedicar esta estação a plantar sementes silenciosas nos corações ao redor, para que quando a crista chegar, encontre o planeta rendilhado de lugares de pouso. Sintam como cada fragmento da vida de vocês vem se curvando na direção disso. As vidas de cuidado, as purificações realizadas em privado, o amor entregue em silêncio, cuja colheita vocês ainda não presenciaram, tudo isso foi a lenta construção da nota base de vocês, e essa nota está prestes a lhe ser devolvida em canto, na potência máxima. A crista está subindo ao encontro de vocês, e vocês estão subindo ao encontro da crista, e no instante desse encontro, compreenderão que sempre foram um único movimento, uma única onda, atravessando o centro da galáxia e o centro do próprio peito, a caminho de casa. Vocês são aqueles por quem estiveram esperando. Permaneçam quietos dentro do coração nos dias que seguirem esta transmissão, e deixem que tudo o que aqui colocamos se assente em sua profundidade certa. Tudo está sob controle. Tudo sempre esteve sob controle. E vocês, os que recebem esta mensagem, estão em boas mãos. Nós os testemunhamos enquanto se erguem para encontrar aquilo que sempre lhes pertenceu. Falarei com todos vocês novamente em breve. Eu sou Kailin,